projeto de lei número 889 de 2011, que cria no Rio a Comissão Estadual da Verdade, é o tema do Alerj Debate de hoje. Participam aqui comigo no estúdio dois dos deputados que são autores desse projeto, o deputado Gilberto Palmares e, ao lado dele, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Obrigado aos dois pela participação aqui no estúdio da TV Alerj. Deputado Gilberto Palmares, nós já gravamos outros programas sobre esse tema, mas é sempre importante a gente reforçar a importância que o senhor dá e que outros parlamentares dão a esse projeto e que boa parte da sociedade também, de criar a Comissão Estadual da Verdade. Por quê? Qual a justificativa que o senhor apresenta para esse projeto? O jurista Fábio Conder Comparato faz uma citação que não é dele, mas importante, que é o seguinte: quem tem medo de conhecer o passado, quem esconde o passado, corre o enorme risco de repeti-lo. Isso, toda a sociedade brasileira sabe que nós vivemos um período extremamente difícil durante o regime militar, em que cidadãos foram sequestrados, torturados, mortos. Todo mundo sabe que ainda hoje há pessoas que tiveram os seus familiares desaparecidos, sequestrados, que foram pelo Estado, pelo regime militar, e que nem sabem onde estão os restos mortais. Imagina que coisa difícil, você perdeu um filho, perdeu um primo, perdeu um irmão, e não sabe o paradeiro do corpo. E sabe-se também que se for pesquisado, se forem ouvidas pessoas, é bem provável que se encontre e se faça esse reparo às famílias. Então, a Comissão da Verdade Estadual, que, como você disse aí, não é uma comissão do PT, eu sou do PT, não é uma comissão do PSDB, o deputado Luiz Paulo é do PSDB, tem o deputado Paulo Ramos, que é do PDT, tem a deputada Graça Matos, que é do PMDB, não é de nenhum partido. É uma comissão que se propõe a auxiliar a Comissão da Verdade Nacional na recuperação desse passado extremamente difícil, entendeu? Então essa é a intenção do nosso projeto de lei propondo a Comissão da Verdade Estadual. E é uma comissão, deputado, que não vai criar nenhum grupo de parlamentares para fazer essa investigação do que aconteceu dos crimes de tortura. Ao contrário, vai delegar ao Poder Executivo que regulamente toda essa situação. Essa que é a questão central. Existe a Comissão da Verdade Nacional, criada pela presidenta Dilma, de 7 membros, que vai atuar durante 2 anos para apurar esses desvios de conduta, esses atos de sequestro, morte, tortura, no período de 1946 a 1988. Ora, a Comissão da Verdade que está proposta aqui no Rio de Janeiro tem o mesmo escopo. É como fosse assim, para subsidiar a Comissão da Verdade Nacional. A proposta é desses 4 parlamentares, né? Gilberto Palmares, eu, Ramos e Graça Matos. Mas quem vai regulamentar, quem vai definir os 7 membros da sociedade para fazer parte da Comissão da Verdade é o chefe do Poder Executivo. O parlamento é unicamente o propositor, né, desse conceito, que é um conceito muito importante, porque nós não podemos ter uma fase da história do Brasil em que as pessoas foram torturadas, mortas, sequestradas, não possam saber o que aconteceu com elas, qual foi o seu destino. Os familiares reclamam isso, a história reclama isso. E na casa tem um grupo que resiste, como essa resistência fosse democrática. Ela é, no meu entendimento, antidemocrática, porque como é que devia ser essa resistência? Botou para votar, vota sim ou vota não, enfrenta. Se der não, arquiva. Se der sim, o governador promulga e faz a regulamentação. Sim. Mas esse grupo age única e exclusivamente para derrubar o quórum, para que a matéria não seja votada, para obstruir. Quando deviam não ficar com essa escamoteação, deviam publicamente assumir assim: eu sou contra, porque eu não quero que esse período da história do Brasil seja revelado. Eu acho que essa que devia ser a posição clara. Você vê o quanto é importante a democracia, né? O que o deputado Luiz Paulo fala é super importante.
Hoje, as pessoas que eventualmente têm contradição, são contra a Comissão da Verdade, podem, publicamente, podem ocupar a tribuna e colocar os argumentos. Nós queremos que a situação do país continue essa, em que as várias opiniões, as várias posições possam se expressar. E para isso temos que lançar luz a um período onde o simples ato de discordar... Eu conheci um cidadão que trabalhava no IBGE como digitador. Num determinado dia, no início de 1975, ele saiu, repentinamente foi puxado para dentro de um carro, encapuzado, e durante quase 3 meses, nenhum de nós que tínhamos convivência com ele quase diária, soubemos o seu paradeiro. O apartamento onde ele morava ali na Tijuca, totalmente vasculhado, livros levados. Depois de muita pressão da Igreja Católica, ele é uma figura ligada à Igreja Católica, é que finalmente o descobrimos aqui no DOPS, a Rua da Relação, preso, mas já tinha sido torturado barbaramente aqui na Barão de Mesquita. E o crime era alguém que frequentava algumas favelas, fazia curso de alfabetização, ensinava a datilografia, na época da datilografia. Nós não queremos que essa situação se repita. E para que ela não se repita, é preciso lançar luz nesse período, investigar o que houve nesse período. A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: a Comissão da Verdade Nacional sofreu algumas críticas. O pessoal diz que o número de membros, 7, é pequeno, o período que eles têm para apresentar o seu trabalho de 2 anos é pequeno, para cobrir um espaço tão longo. As comissões estaduais podem ajudar a suprir essa dificuldade. Teve uma reunião da Comissão da Verdade Nacional aqui no Rio, na Ordem dos Advogados do Brasil, e o ministro Gilson Dipp, que é um dos integrantes da comissão, falou explicitamente que é importante que hajam versões estaduais das comissões da verdade, exatamente para fortalecer o trabalho da Comissão da Verdade Nacional. E que, independentemente se a Comissão Estadual da Verdade for arquivada, se esse projeto for arquivado, a Comissão Nacional, se eu bate na madeira, mas se a Comissão Nacional vai investigar crimes acontecidos aqui no Rio, sobretudo porque o Rio foi capital federal, tem uma importância estratégica, né? Tem uma importância em todo o processo histórico recente do nosso país. Deputado, o senhor conversa, muitos deputados, segundo o senhor, acabam saindo da sessão e a sessão acaba sendo derrubada por falta de quórum. Outros, por exemplo, se colocam frontalmente contra. O deputado Flávio Bolsonaro é um, por exemplo. Esses deputados que saem da sessão, as justificativas eles devem dar, devem conversar. Quais as justificativas que eles apresentam? Ou não apresentam nenhuma? Não apresenta, em tese, justificativa. Né? Simplesmente saem do plenário. Porque saindo do plenário não está enfrentando a questão. A obstrução é um instrumento importante das oposições. Só que tem que, quando você sai do plenário para derrubar o quórum como oposição, você explicita: quero derrubar o quórum porque eu sou minoria, o governo é maioria, e o governo é que tem que aprovar um projeto que eu sou contra, por causa disso. Está explicitado. É assim a vida no parlamento. Mas você tem aqui um movimento na surdina. Talvez que não fique bem para alguns fazer o que o Bolsonaro faz, assumir publicamente que é contra, porque não acha que isso tenha que ser mexido. Nós achamos que deve ser mexido, que essa história tem que ser resgatada, que as famílias dessas pessoas vitimadas necessitam ter toda consideração e respeito. Deputado, o que pode ser mexido que vai de encontro ao que esses deputados, essa bancada pensa? O que pode ser mexido, que preocupa, enfim? Não, eu não sei. Eu acho que a Comissão da Verdade ela é importante para todos os segmentos da sociedade. Todas as pessoas que ocupam a tribuna na Assembleia Legislativa, independente de ser do partido A, B, C ou D, de defenderem mais esse segmento do que aquele outro, mas manifestam fé e respeito à democracia. Aliás, quando você é empossado no mandato parlamentar, você jura ali um compromisso com a democracia, com a Constituição. Então, a Comissão da Verdade é um instrumento democrático, é um instrumento para que determinadas informações que já estão obscuras sejam publicizadas, para permitir que cidadãos, como eu disse aqui, que até hoje não sabem o paradeiro dos seus familiares, que foi um terrorismo de Estado. Que é bom lembrar o seguinte: às vezes o cara tergiversa, não, tem que julgar um lado e o outro. Não tem um lado e o outro. O que está querendo apurar, porque qualquer pessoa, qualquer cidadão, em qualquer momento da história do país que tenha
pega em arma encostado em alguém, com qualquer motivação, o Estado tem instrumentos para julgá-lo e prendê-lo. O que não teve foi o próprio Estado, agentes do Estado, pessoas responsáveis por organismos de segurança, militares, e eu não generalizo militares, que sempre houve militares que se opuseram à ditadura. E não somos nós que estamos dizendo. Essas próprias pessoas que desempenharam um papel importante na tortura, no sequestro, no assassinato, estão vindo a público agora, escrevendo livro, assumindo, talvez para, se é que ser possível, tentar adquirir um pouco de paz na sua Constituição. Então não dá para negar que houve sequestro, houve tortura e houve assassinato de responsabilidade do Estado brasileiro durante o período do regime militar. Deputado. Eu acho que essa questão que o deputado Gilberto Palmares levanta é muito importante. Isto não é uma apuração criminal. A Comissão da Verdade, ela não é composta de juízes, desembargadores, pode até eventualmente ter um. Ela é a comissão de trazer à luz a verdade, mas não de fazer investigação criminal. E trazer à luz, né, a verdade sobre crimes de Estado. Porque o regime de exceção foi um regime de um período difícil da vida política brasileira. Então, essa verdade é que precisa vir à tona. Recentemente não veio a Casa dos Horrores de Petrópolis, não veio a usina de açúcar de Campos, que serviram indiretamente de câmaras de tortura, etc., etc. Não tem diversas pessoas desse período tão difícil que, por uma culpa muito forte, estão vindo a público para revelar nuances desse período, exatamente compilar esses dados, ouvir as pessoas, ir nos arquivos, visitar os locais, para que não se repita nada similar no futuro. É um pouco guardado as devidas proporções quando se discutiu o Holocausto. É importante discutir o Holocausto para mostrar que uma história tão ruim não pode se repetir na humanidade. O que a gente quer é exatamente dizer, olha, por mais que hajam divergências políticas, por mais que hajam contradições ideológicas, por mais que existam concepções de gestão de Estado, o ser humano está acima de tudo, tem que ser respeitado. Ele não pode ser vilipendiado, ele não pode ser torturado. A vida é um bem que está acima de tudo. Agora mesmo, o que aconteceu? Uma chacina, né, em Mesquita, na Chatuba de Mesquita, feita por um grupo de narcotraficantes, 6 jovens. Há uma comoção nesse Estado. Isso não pode ficar assim, porque isso é a barbárie. Então, essas coisas têm que ter simbolicamente uma apuração rigorosa e um desvendamento total. Ninguém pode ser chacinado porque escutou um funk que pode ser de outra facção rival. Como ninguém pode ser chacinado, morto e torturado porque defendeu um regime que não era aquele que estava estabelecido. Rapidamente, deputado, para encerrar. Não, eu queria dizer que uma importância subsidiária do trabalho da comissão foi exatamente chamar a luz para esses espaços que serviram de tortura e, inclusive, discutir um papel histórico para eles, para que eles sirvam de lembrança às gerações futuras do que foi perpetrado no interior deles e a gente evite que novamente ocorram torturas. Ok. Vamos para um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com o Alerj Debate. Não saia daí.